gente vai falar sobre elaboração de itens de avaliação educacional, tá certo? Então, antes da gente começar, né, aqui meu sorriso de felicidade, né, eu achei essa menina aí bem parecida, assim, com o meu estado de espírito, porque eu estou muito feliz, mais uma vez eu digo, de estar aqui com vocês, né, de estar na jornada do conhecimento do Café com Saberes. Então, eu estou, assim, realmente, eu não caibo dentro de mim de tão feliz, né, nessa oportunidade que as meninas estão me dando de compartilhar um pouco do que eu aprendi, né? Então, eu peço que vocês aí façam um print da tela, né? Dessa tela, e vocês marquem aí, né? Nas publicações, né? Marquem aí o nosso @, né? Esse é o meu Instagram, Prof. Andrea Leão, _. E no meu Instagram eu tenho produzido conteúdo sobre avaliação educacional, né? Eu tenho colocado ali conteúdo sobre isso, porque eu quero verdadeiramente passar o que eu sei, eu quero transmitir, eu quero ensinar os meus colegas a como transformar a sua sala de aula assim como aconteceu comigo, né? Então, também marquem o @ do Café com Saberes, né? Essa casa maravilhosa aí que me recebeu, me convidou, e eu estou muito feliz. Certo? Nós gostamos, Andréa. Tá certo. Então, aqui o meu sorrisinho de felicidade, né? Estou muito feliz. Aqui um pouco de quem sou eu, né? Então, eu sou especialista em avaliação educacional pela Faculdade Sertão Central, né, ICPA, é a FASEC. Sou professora de Geografia do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação do Ceará desde 2009. E atualmente eu sou técnica do Núcleo de Tecnologias Educacionais da CRED 1, Regional Maracanaú. A CRED é uma coordenadoria de desenvolvimento educacional, né, que é da SEDUC, né, e essa coordenadoria, ela existe, né, ela cobre a região metropolitana de Fortaleza. Eu também sou elaboradora de material didático estruturado pela SEDUC, né, através de uma bolsa que eu fui selecionada em 2021 para elaborar o material didático de ciências humanas, né, eu junto com uma equipe. Sou elaboradora de itens de ciências humanas de avaliação diagnóstica da SEDUC Ceará, que essa avaliação diagnóstica ela acontece sempre no início de cada semestre, né? Então, agora, no início do ano, vai ter uma avaliação diagnóstica em todas as turmas de ensino médio e no próximo semestre também. Sou elaboradora de itens de ciências humanas para as empresas educacionais e algumas grandes editoras, como a Vem Passar, né, a Santillana, a Livros, a FTD, entre outras. Eu sou autora, né, eu sou coautora de artigos sobre a elaboração de itens de ciências humanas, né, junto com a minha colega Clênia e outra colega que não está aqui. A gente elaborou um artigo, né, que foi publicado em um livro que a CPA lançou, né, a Comunidade Professor Autor, no ano de 2021. Sou membro da comunidade Professor Autor, que é uma comunidade também, assim como o Café com Saberes, onde a gente tem formações. Nós somos formados em algumas áreas, né, algumas pistas de atuação do professor. Nós desenvolvemos a nossa autoria na comunidade Professor Autor. E também sou membro da comunidade de oficinas, tecnologias e certificações Google, que é uma comunidade do professor Júlio Passos, né, que ele é o professor da área de tecnologias educacionais e metodologias ativas. Aqui eu trago aqui um pouco do sumário do que a gente vai ver. Então, nós vamos falar sobre o item, vamos descrever, vamos entender o que significa um item. Vamos falar sobre matriz de referência, a estrutura do item, vamos entender como se faz um item, alguns exemplos, né, e indicações de leitura e, no final, as referências. E aí eu já quero dizer para vocês que, caso vocês queiram comentar alguma coisa, perguntar,
Por favor, vocês falem, né, pelo microfone, porque eu estou com a minha tela cheia, eu não estou conseguindo visualizar vocês, tudo bem? Então. Eita, cearense arretado. Pois é. O Andréa, cearense a fim sotaque não tá. de organizar um pouquinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter, em alguns momentos, eu vou vendo aqui, e aí a gente vai fazendo uma certa parada para não cortar o teu raciocínio, tá bom? Tranquilo. Pode ser assim, pessoal? Sim. Sim. Porque aí ela fecha um pensamento, aí a gente abre, tá bom? Perfeito. Obrigada. Pode ser, sim, com certeza. Então, assim, já quero começar aqui com uma pergunta motivadora, né? O que vocês entendem por ser um item? Qual é o entendimento que vocês têm de um item? Comando de uma questão. Elaboração de questão, né? Elaboração de questão. Atividade. Atividade, certo. Muito bem. Então, um item é a mesma coisa que questão? Na opinião de vocês? Não. Não, não. É não, né? Um item pode ter um texto ali que vai nortear a resolução de uma questão. Pode ser um gráfico, uma tabela, enfim. Sim, sim. Muito bem, muito bem. Então, vocês não estão tão alheios, né, a esse assunto, isso é muito bom. Então, vamos lá entender o que é o item, né, verdadeiramente. Então, um item, ele é uma unidade de medida de uma escala de proficiência, tá? Então, vamos lá entender. Eu vou falar aqui um pouquinho, dando um exemplo, por exemplo, né? Todo mundo, a gente tem uma régua, né? A gente conhece, por exemplo, uma fita métrica, não é verdade? Então, para que a gente usa uma régua ou uma fita métrica? Qual é o objetivo delas, né? Normalmente, a gente quer medir o tamanho de alguma coisa, não é isso? Então, por exemplo, a fita métrica, normalmente, ela é usada para se medir a altura de uma pessoa, não é? Então, dentro da fita métrica, né, nós temos as unidades de medidas, que elas podem ser em centímetro e milímetro, né? Algumas a gente consegue até visualizar, né, os milímetros, tá? Então, uma fita métrica, ela serve para medir a altura, tá certo? De uma pessoa, uma distância, né? Dependendo. Se for, quando eu que sou da área da geografia, né? Quando a gente trabalha com o tema da cartografia, né? A elaboração de mapas, então nós usamos alguns exercícios, né? A gente usa a régua, tá certo? Então, o item, ele é uma unidade de medida que ele mede exatamente uma escala de proficiência. A escala de proficiência é diferente, por exemplo, de nota. Nós ouvimos falar nessa expressão escala de proficiência quando? Quando nós estamos no contexto de alguma avaliação externa, como, por exemplo, o SAEB, o Enem ou o Enseja, certo? Então, nesse contexto de avaliação externa, e aqui no Ceará, né, o pessoal aí do Ceará vai concordar comigo, nós temos o SPAES, certo? Então, nesse contexto de avaliação externa, avaliação de larga escala, nós sabemos que os resultados que são mostrados, eles trazem para as escolas a escala de proficiência, e é como se fosse a nota, tá? É como se fosse a nota. Mas não é a nota que a gente usa na sala de aula. Quando a gente faz uma atividade avaliativa, quando a gente vai fazer uma prova, né? Normalmente a gente usa de 0 a 10, não é verdade? Então, o item, ele mede essa escala de proficiência, tá? Então, por exemplo, uma escala de proficiência, no resultado de uma prova do Enem, a gente sempre vê, né, aqueles resultados, né, que o aluno tirou 640, né, ou ele tirou 980, ou ele tirou ali
500 e alguma coisa, aquele número, ele é a escala de proficiências. Tranquilo até aqui? Sim. Muito bem. Tranquilo, tranquilo. Ok. Então, o item ele é unidimensional. Então, o que significa dizer que ele é unidimensional? Ele é elaborado a partir de uma dimensão que é a matriz de referência, certo? Então, ele vai verificar, na matriz de referência, nós temos as habilidades, tá? Então, a dimensão que o item avalia são as habilidades constantes numa matriz de referência, tá certo? A gente vai falar daqui a pouco sobre matriz de referência. Então, por isso que disse que ele é unidimensional. Ele vai avaliar, ele quer verificar uma única habilidade que foi retirada de onde? Da matriz de referência, ok? O item ele é um instrumento de avaliação auxiliando no monitoramento educacional. Então, ele serve, né, para fazer esse monitoramento educacional constante das avaliações externas, certo? Então, as avaliações externas, elas são elaboradas, entre outros objetivos, para elaboração de políticas públicas, né, para a melhoria da educação no nosso país. O item ele pode ser objetivo ou discursivo, né? Então, o objetivo, aquele que é de múltipla escolha. Discursivo, ele também é chamado de itens de resposta construída, né? O IRC, tá? E quais são as vantagens, então, de um item? Então, o autor, né, Heraldo Viana, Marelin Viana, né, no seu livro de 1982, Avaliação Educacional, ele é um estudioso, um pesquisador, né, da área de avaliação educacional, doutor nessa área. Então, ele diz que o item, ele é uma das vantagens, a facilidade, a rapidez e a objetividade da correção, além de permitir uma cobertura mais completa do conteúdo. Os itens objetivos, eles se mostram menos vulneráveis aos erros de julgamento na atribuição dos scores, sendo especialmente recomendáveis nos casos em que os grupos a serem avaliados são grandes, bem como quando há grande pressão para a divulgação dos resultados. Ok? Então, esse é a visão, né, desse autor em relação ao item das avaliações externas. Ok? Então, qual é a diferença de um item para a questão? Certo? A gente eu trouxe aqui uma descrição do que é um item, né? Então, qual é a diferença básica de um item para uma questão? O item, ele necessita de precisão de linguagem. Ele possui regras mais rígidas e essas regras estão necessariamente atreladas ao ato avaliativo, certo? Então, quando se vai elaborar um item, precisa-se seguir algumas regras, que são exatamente as técnicas de elaboração. A questão, por sua vez, ela tem outras funções, tá certo? Dentre elas, a fixação de conteúdos. Uma questão, ela pode ser uma pergunta aberta, ela pode ser, a gente pode fazer uma questão pedindo para o aluno definir um conceito, certo? Ou completar uma frase, ok? A gente pode fazer questão de múltipla escolha? Sim, podemos, com certeza, tá? Então, assim, a questão, ela não tem essa rigidez e nem tem essas regras a serem seguidas. Já o item, não. O item, para ele ser considerado de qualidade, ele precisa dessas regras, dessas técnicas, tá certo? E outra coisa, em relação à proficiência e à nota, né? A diferença da escala de proficiência é porque ela permite medir o estágio cognitivo do estudante, tá certo? Na escala de proficiência, ela vai dizer se aquele resultado, né, que normalmente é na casa dos centésimos, né, tá certo? Ele vai dizer se o desenvolvimento cognitivo daquele aluno, ele aconteceu ou se ele precisa, né, melhorar em algum aspecto. É um instrumento de medida
como se fosse uma régua, como eu falei para vocês, só que ela mede o cognitivo dos estudantes, tá certo? Uma questão, ela nem sempre é uma unidade de medida, ela pode avaliar mais de uma habilidade, tá certo? Diferente do item. O item, ele ele sempre vai avaliar uma única habilidade, certo? Agora a gente vai falar sobre a matriz de referência. A matriz de referência nada mais é do que um instrumento norteador para a elaboração de itens, tá? Então, é o documento que constam as... Tem guarda-roupa de promoção. Eu ia comprar um guarda-roupa pequeno para Dudu, para dar roupa dentro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pronto. Então, a matriz de referência, né, ele é esse documento onde são descritas as competências e as habilidades que se espera do participante, né, da avaliação, que ele tenha desenvolvido durante a etapa da educação básica, tá certo? Então, por exemplo, a prova do SAEB, a prova do Enem, né, elas são elaboradas a partir da sua matriz de referência. Então, é importante que o elaborador daqueles itens, ele tenha total conhecimento sobre essas matrizes de referência, tá certo? E aí eu trago essa provocação aqui para que nós, professores, também nos apropriemos, né, dessas matrizes de referência. Por quê? Porque quando nós passamos a entender, tá certo? O que é a matriz, o que ela representa, e como a gente pode trabalhar essa matriz dentro da nossa sala de aula, as coisas começam a mudar em relação, por exemplo, às avaliações externas, certo? Não é simplesmente um treino, certo? Não é simplesmente um treino, certo? Eu vejo que alguns colegas fazem, né? Aqui no meu estado, por exemplo, né? Eu vejo que, assim, quando está próximo de chegar ali aquela avaliação externa, aí eles passam ali aquele período, né? Uma maratona, né? Abordando só aquela avaliação, né? Fazendo ali aquele treino mesmo, né? A palavra que se usa é essa. No caso aqui, a minha proposta para todos nós precisamos aprender a fazer nos nossos planejamentos, elaborarmos as nossas aulas a partir das matrizes de referência. Porque dessa forma, o que vai acontecer? Nós tanto vamos aprender cada vez mais, como nós vamos adaptar os nossos estudantes, né, a pensar como que essas competências e habilidades vão ser, né, exigidas deles nas avaliações externas. E lembrando, né, que a própria BNCC também, como um documento norteador, não é isso? Ela também é descrita em competências e habilidades. Então, ao meu ver, é cada vez mais importante e urgente que todos nós, professores de todas as etapas, né, de ensino, aprendamos a pensar em competências e habilidades e trazer isso para a sala de aula já a partir do primeiro bimestre, né? Andréia, tá, sim. Essa seria também querendo promover aqui já um pequeno debate, né? Sim. Eis aí, talvez, eu acho que o grande gargalo da avaliação, porque a gente sente que nos diversos segmentos, até chegar ao ensino superior, essa sequência de avaliações e formas avaliativas, elas têm uma dicotomia muito grande. Verdade. Então, eu vou colocar um exemplo assim bem prático. Se eu estiver dizendo uma besteira, você me ajuda, tá? Por exemplo, é como a elaboração, a resposta ao item, ela funciona mais ou menos na seguinte analogia. Eu passo o tempo inteiro ensinando o menino a marcar X. E no final do ano eu peço a ele para dar a opinião. Não vai bater. Não vai. Entendi. Os nossos alunos, adorei essa sua proposição agora, quando você diz, a gente precisa começar a elaborar isso a partir da agora. A BNCC, ela veio para fortalecer isso, sim,
mas os parâmetros já falavam disso, a LDB já falava disso. O que a BNCC veio trazer foi de uma forma mais clara e de forma até mais enquadrada, colocada, né? Já que todos os estados eles são obrigados a elaborar a sua própria matriz curricular, tendo por base a BNCC e adequar a sua realidade, né? Exato, exato. Eis aí um grande problema, talvez, mas a gente vai aprender. Por Tá exemplo, certo. não são todos os professores que sabem que o Estado do Ceará tem a sua matriz curricular que tem que ser obedecida primeira, sem fugir da BNCC, porque eles estão todos aí. E todo mundo só se preocupa em olhar lá a BNCC e esquece do mapa curricular. Verdade. Você concorda verdade. comigo? Sim, concordo. Concordo, sim, concordo. E assim... Que gestão você daria para que a gente fizesse isso, vamos dizer, a partir do fundamental? Como eu poderia trabalhar isso a partir do fundamental? Eu penso assim, porque assim, quando a ideia que nós ainda temos, né, em relação à avaliação, né, a gente só pensa em prova. A verdade é essa, né? A gente só pensa em prova, certo? Então, por exemplo, é humanamente possível, tá? Nós trabalharmos as habilidades com as metodologias ativas, e aí eu não me refiro só às tecnologias educacionais, né? As metodologias ativas, elas só têm esse nome agora, né? Depois da pandemia. Mas, assim, todos os tipos de metodologias que já existiram já desde muito tempo, né? A gente pode, sim, aprender como é que eu posso dizer? A gente pode levar como trabalhar essas habilidades na sala de aula usando qualquer outro tipo de metodologia. Não obrigatoriamente em relação à prova. Por quê? O contexto atual, né, ele se refere ao desenvolvimento de competências e habilidades, certo? Então, nós podemos elaborar uma proposta de aula para trabalhar uma habilidade dentro de determinado conceito, determinado conteúdo, certo? E aí, a gente já tem, assim, nós temos, assim, nos grupos mesmo aqui do Café com Saberes, né, eu tenho visto, assim, tem muita coisa, já tem muito material, já tem, assim, a educação no Brasil, né, está recheada de ferramentas, certo, que podem nos auxiliar na elaboração dessas aulas dinamizadas, né, trabalhando as habilidades de uma forma que os alunos possam vir a assimilar aquele conteúdo e desenvolvendo as suas habilidades, certo? Não é fácil, não é uma coisa assim que você faz assim de uma hora para outra, demanda, né? O planejamento, o pensar, o buscar, o pesquisar, o adaptar à realidade da nossa sala de aula, certo? Mas é possível sim e é muito prazeroso, né? Eu, por exemplo, nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos, eu estava sempre associando o desenvolver habilidades usando metodologias ativas, usando uma aula dinamizada, né? E aí, elaborando instrumentos de avaliação, que não necessariamente era somente a prova. A prova só acontecia ali no final do período mesmo, né, do bimestre e tudo mais. Mas ao longo eu fazia a avaliação daquela aula, daqueles estudantes, se desenvolver aquela habilidade por meio de rubricas. Gente, eu sou fã das rubricas, certo? Eu comecei a ouvir falar sobre rubrica na época do que eu era professora diretora de turma, né, PDT, o pessoal aqui do Ceará sabe do que eu estou falando, e eu me apaixonei, e eu estava usando, entendeu? E eu estava conseguindo, tá certo? Então, você levantou a mão aqui. Tá. Enquanto você fala, eu vou tentar modificar aqui a minha compartilhamento de tela, tá? Porque eu quero ver se eu consigo ver todo mundo. Mas pode falar. Pode falar, Cessa.
Então, boa noite. Eu costumo fazer, que eu tenho minhas turmas, né? Eu sou de geografia, e após estudarmos tudo, né? Trabalharmos com as habilidades, eu costumo montar assim, de 6 a 10 frases, dentre elas verdadeiras e falsas, só que não simplesmente colocar verdadeiro ou falso. Eu separo os alunos por níveis de proficiência, né? Faço uma mistura e coloco eles, e um grupo não pode falar com o outro, né? Tem que ser ali mesmo, naquele momento, e eles vão analisar a frase, é uma por vez, tem um tempo determinado, eles vão analisar, verificar realmente se for verdadeira ou falsa. Se for falsa, eles vão ter que analisar o que é que está errado. Porque numa questão objetiva, você saber o que é certo, perfeito, mas tem que saber por que a outra está errada. Né? Então, eu costumo fazer isso e eles amam, porque isso ajuda pra caramba antes das avaliações. Muito bom, né? muito bom. Eu gosto muito de fazer isso. Eu também fazia isso, e assim, é incrível como eles interagem, né? Eu, professora de alunos de ensino médio, e eu fazia exatamente como você está dizendo, e assim, olha, vocês têm que dizer por que, não é só dizer que aquela que está certa, por que essa está errada, me mostre, Sim. me convença, e isso está dentro da técnica de elaboração de itens também, então eu fazia isso antes de aprender a elaboração de itens, né, assim, meio que intuitivamente, sem saber, né, que eu já estava... Então, é muito bom, porque os alunos, eles começam a raciocinar mesmo do jeito que a coisa deve ser, não é isso? Ai, então, que bom, então que eu já estou no caminho, né? Isso, a ideia é essa, certo? Porque, assim, na elaboração de itens, eu vou já mostrar para vocês, gente, está pequeno, né? Vocês estão conseguindo ver? Tá bem pequenininha a letra para vocês, não tá? Tá. Coloca Da outra forma, na... amplia mais. Da outra forma é bom, só eu não vejo vocês, né? Mas tudo bem, eu vou botar de novo do jeito que estava, certo? Peraí. É melhor do outro jeito, afinal, vocês aqui têm que ser contemplados, né? Pela minha apresentação, não é eu ver vocês, não, só um momento, tá? A Clênia estava sugerindo que você desse um zoom. Isso, era o que eu estava tentando fazer mesmo, Clênia, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu dar mais um zoom, né? Só que, deixa eu ver... Vou ver se eu consigo... Melhorou um pouco mais. Tá bom. Mas aí não aparece tudo, eu vou ter que ficar movimentando aqui. Ó, pronto, então, nós temos aqui, né? Então, a matriz de referência. Então, a matriz, ela não é currículo, tá? A matriz, ela é diferente de currículo, porque o currículo, ele é mais amplo, é a organização, né, dos conteúdos que a gente precisa ministrar, ou pelo menos para dar um norte também para nós, né, durante aquele período letivo, tá certo? Então, sem as matrizes de referências, não seria possível a construção de um banco de itens para avaliar as habilidades, tá certo? Então, não tem como a gente elaborar um item se não tiver a matriz de referência. Tranquilo? Então, ó, mais uma vez aí a gente falando sobre a diferença, né, entre o item e a questão, né? Que a questão a gente pode elaborar, assim, né, do jeito que a gente quer. Já o item não. O item, ele é todo baseado no documento que é a matriz de referência. Então, na educação básica, nós temos as matrizes do Enem, né, para o ensino médio, do SAEB, que é do ensino infantil, né? Eu acho que vocês já sabem dessa modificação, né? O ensino infantil, o ensino fundamental 1 e 2, e o ENSEJA, né? Que também é a avaliação, né, do pessoal do EJA, tá certo? E na educação superior, né, essa matriz de referência, como é que ela é feita, né? Como é que ela é usada? Ela é divulgada, né, nos relatórios de curso do ENAD,
E nas faculdades, centros universitários e universidades, os itens são definidos por meio dos objetivos educacionais, que são definidos, né, a partir do PPP, né, dos cursos, certo? Então, a educação superior, que aí, no caso, a avaliação é o ENAD, né, ela é feita a partir desses relatórios dos cursos, né? Tá certo? Só um momento. Vou voltar de novo para aquela mesma tela que eu estava antes, para ficar melhor. Aqui, eu vou diminuir o zoom. Ok? Muito bem, então, ainda sobre matriz de referência, né? Então, as matrizes, elas estão divididas em competências e habilidades, tá certo? Então, vamos lá. O que são as competências? Capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação, tá? Então, mais uma vez dizendo, né, o ensino na atualidade, né, ele vem cada vez mais exigindo o desenvolvimento dessas competências e das habilidades, né, dos nossos estudantes. Por quê? Diante, né, de tantas situações, problemas, né, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, os nossos alunos também precisam estar, eles não podem ficar alheios ao que acontece ao redor deles, não é isso? Então, essas questões, né, sociais, as questões econômicas e políticas, elas são cada vez mais importantes chegar na nossa sala de aula, e dessa forma os nossos alunos, eles podem desenvolver aí as suas competências, tá certo? E o que são as habilidades? As habilidades são as competências adquiridas, ou seja, do saber fazer. Então, a habilidade é o que o aluno sabe fazer, né, diante daquele conteúdo. Como ele poderia propor, né, uma solução para determinada situação, problema, certo? Então, as habilidades, elas são o que fazer com aquele conteúdo para solucionar algum tipo de situação, problema. Ok? E como que as habilidades, elas são distribuídas, né? Então, Andréia, sim. o Ivanildo levantou a mão. Pode falar, Ivanildo. Ok, André. Então, no caso, as habilidades é o saber fazer. E a competência é o como fazer. Exatamente, exatamente. Exatamente, porque nas competências ele vai ter que mobilizar, né, os recursos cognitivos, ou seja, aquilo que ele aprendeu, né, as operações mentais que ele consegue fazer diante daquela situação problema, certo? E as habilidades o que ele pode fazer em relação àquela situação problema, tá certo? É o que fazer, é como fazer, tá A certo? Genília também levantou a mão agora. Pois não, pode falar, Genília. Está fechado teu microfone, Genília. Desculpa. Tá. Só fazer um adendo aqui da tua fala, muito interessante, essa questão das habilidades, você apresentando essa definição, do que é habilidade, que é competência, e quando você traz que a habilidade é o saber fazer, aí nesse pensamento, né, nessa construção, foi necessário, a partir da BNCC, o professor mudar a sua prática em relação à avaliação do aluno. Quando a habilidade é o saber fazer, e é a partir da habilidade que o professor precisa construir o seu plano de aprendizagem, que eu trato o planejamento como plano de aprendizagem, se é a partir da habilidade, eu preciso saber quais são os conhecimentos que meus alunos já possuem, para, a partir daí, entendeu? Desencadear todo o meu trabalho pedagógico. Exato. Então, foi perfeita a tua fala, quando você traz essa habilidade como saber fazer. Que habilidade é isso? É o saber fazer que está lá na BNCC, prescrito na BNCC. Então, o meu trabalho, o trabalho do professor é elaborar o diagnóstico da turma da educação infantil ao ensino médio. Eu trabalho do 7º ao 9º ano
trabalho com ciência da natureza, e meus primeiros momentos é realmente o diagnóstico de aprendizagem do meu aluno para saber quais as habilidades que meus alunos estão trazendo. A partir daí que eu elaboro o meu planejamento. Outra coisa importante que eu gostaria de dizer, eu não sei se é importante, é que quando você traz essa questão do item, né, que ele possibilita avaliar a habilidade distinta do nível cognitivo do aluno, me exige que eu construa um instrumento avaliativo para colocar todos os descritores das habilidades que eu vou avaliar. Eu preciso desenvolver, ou a coordenadora, a escola, né, desenvolver esse instrumento para que eu possa ter um espelho né, da avaliação dessas habilidades por itens. Então, esse adendo que eu gostaria de trazer, assim, bem resumido, a partir da sua fala, mas perfeito esse momento, viu? Estou encantada com essa questão do item. Às vezes, nós não temos conhecimento da importância, né, de considerar o item na elaboração das questões, não é isso? Nas nossas avaliações, tanto objetiva quanto subjetiva. Obrigada pela oportunidade. Imagina, Genira, eu que agradeço. Você agora fechou com chave de ouro, você, né, trouxe a luz, né, cada vez mais. Então, é importante, né, que a gente tenha esse entendimento verdadeiramente. Então, por isso que é cada vez mais salutar a gente está sempre falando sobre isso, porque isso tem que fazer parte do nosso cotidiano, né? Isso tem que fazer parte do nosso planejamento, como a Genira bem colocou, tá certo? Então, as habilidades, né, elas trazem, né, o que é a habilidade, né? Pois não, Andréia, Luana, eu não vou te cortar, tá? Sim. Tudo bem. Muito. É porque o pessoal está pedindo muito esse material. Você vai disponibilizar para eles? Claro, sim. Eu vou, inclusive, passar o meu Pix, que aí quem vai querendo já passa o Pix, faz o Pix para mim. Não, tô de brincadeira, pessoal. É brincadeira. Com certeza eu vou passar esse material para vocês, gente. É uma honra para mim, viu? Não, o Pix é brincadeira, tá? Tô brincando. Faço sim, viu? Eu vou no final, eu vou compartilhar qualquer coisa, se eu não conseguir passar durante o Meet, eu transfiro para o grupo, né? Coloco lá no grupo, tá certo? Para todo mundo se apropriar, tá bem? Então, vamos lá, continuando. Então, as habilidades, né? A gente tem aqui mais ou menos um esboço de como que a habilidade ela é formada. É a partir do eixo cognitivo, do eixo de conhecimento e o modificador, certo? O eixo cognitivo são as operações mentais que os estudantes precisam ser capazes de demonstrar, tá certo? Que dominam. O eixo do conhecimento, né? Refere-se aos conteúdos escolares que são solicitados ou mobilizados diante da demanda, né? De uma demanda cognitiva. E o modificador, eles explicitam o contexto e ou uma maior especificação da aprendizagem esperada. Eu vou já mostrar para vocês, né, um exemplo de uma habilidade, né, mostrando cada um desses pedaços aí da habilidade, tá? Então, para ele ter a habilidade desenvolvida, ele precisa, né, ter o eixo cognitivo desenvolvido, né, vamos dizer assim, né, para dizer que ele está com aquela habilidade desenvolvida. Então, ele tem que estar com a operação mental, né, associado com o eixo do conhecimento, que é o conteúdo, né, o objeto do conhecimento, e o modificador é o quê? É o contexto. É o contexto, né, tipo o que eu falei em situação problema, né? Então, a situação problema vai ser ali o contexto que está também atrelado aqui à habilidade, certo? Então, aqui nós temos aqui um exemplo, tá? De uma habilidade do SAEB, ó. A habilidade A15, da matriz de referência do SAEB, anos finais, né? Aqui uma habilidade, né, da matriz de referência de ciências humanas, aqui no caso de geografia, tá? Então, vamos ver. Aqui, tudo isso aqui é habilidade. Identificar paisagens da América Latina com base em aspectos de geomorfologia, da biogeografia ou da climatologia, tá? Então, essa é a habilidade. Então, o verbo identificar é o eixo cognitivo, tá certo?
O verbo identificar é o eixo cognitivo. Identificar o quê? Paisagens da América Latina. Então, as paisagens da América Latina é o eixo do conhecimento, ou seja, é o objeto de conhecimento, é o conteúdo que a gente ensina para o aluno na sala de aula, tá certo? E o modificador, com base em aspectos da geomorfologia, da geografia ou da climatologia. Compreendem? Então, tudo isso aí faz parte da habilidade. Sueli, pode falar, Oi, Mari. André. Veja o seguinte, isso que você acabou de mostrar aí, na minha opinião, aqui, pelo menos na minha realidade, é um dos grandes dificultadores ou entraves para a maioria dos professores. Porque alguns professores acham que é só colocar a habilidade lá. Fica louco, desesperado, querendo encaixar o conteúdo na habilidade. E você não vai, né? E é muito fácil. O seu plano de aula, o seu plano de curso está na especificação da habilidade. Exato. É só você pegar lá e você reconhece na hora, né? E o grande lance que isso vai levando é justamente o quê? Se enche e às vezes acha que um conteúdo você consegue trabalhar 10, 12 habilidades, que isso é uma loucura que se pensa, para dizer que fez um plano maravilhoso, né, Genília? Eu sou uma professora top. Primeiro, ninguém trabalha habilidade. No máximo, você consegue trabalhar 3 habilidades, uma muito bem dada, uma introduzida e uma levantando expectativa. Não dá, né? Então, você tem que ser fiel ao quê? Aquilo que é próprio daquela série, primeiro, com muita ênfase, a intermediária, aquela que pega a série seguinte, e a de longo prazo, a que vai do segmento inteiro. Se você consegue compreender isso, você não tem problema. Verdade. Sabe? E eu acho que esse é um grande problema, porque planejar dá trabalho, né? Aí é aquela história, né? Se a gente não se disponibilizar a aprender, a gente não aprende. Não adianta, né? Ninguém vai empurrar uma coisa na cabeça da gente, né? Porque a Maria fez aqui uma colocação fantástica. O segredo é o cognitivo. O verbo, a ação que vamos mobilizar no cérebro do nosso aluno. Contemplar na aula. Exato. Exatamente. Fantástico. E eu completo dizendo assim, a partir das habilidades de cada aluno, de cada sujeito, né? Perfeita essa colocação dela. Se eu conheço os saberes dos meus alunos, o cognitivo dos meus alunos, como ele aprende, aí eu sei como construir um planejamento execuível e vivo, baseado no currículo. Perfeito. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, Genília. É assim, gente, às vezes eu digo assim, será que eu sou uma professora que sonha muito? Eu acho que eu sou, sabe? Mas, assim, eu quero realizar, sabe, os meus sonhos. Eu acho que é possível. Eu acho que falta muito vontade, sabe? Assim, vontade mesmo, entendeu? Assim, eu tenho 15 anos de sala de aula, dentre os quais, assim, eu vim aprender esses conceitos, esse assunto recente, como eu disse para vocês, mas, assim, eu tive um renovo, sabe? De ânimo na minha sala de aula, e eu estava ávida por ajudar os alunos, sabe? E aí os meus colegas, todo mundo do mesmo jeito. E eu chegava toda empolgada, gente, olha, se a gente fizer assim, o pessoal, não, mas não, vamos aqui, vamos falar. Gente, os meus colegas de área, só eram 3 professores, eu e mais 2. No dia do planejamento, que era só um dia para a gente fazer tudo e mais alguma coisa, eu chegava toda empolgada, e aí aquele balde de água gelada, né? Mas eu não esmorecia, não. Eu ia e fazia. Não quer, eu vou. Sabe? Então, assim, é de cada um mesmo, mas eu acredito que é plenamente possível, porque eu não sou só eu, a Genília aí tá corroborando, a Clênia,
né? A Sueli está aqui também participando, e todos vocês que estão aqui, eu tenho certeza, não é à toa, não foi por acaso, até porque não existem acasos, nem coincidências, vocês estão aqui porque vocês também acreditam que as coisas podem melhorar na educação e vão, porque a gente tem vontade para isso. E aí eu digo, né, é importante oficinas, né? É importante oficinas. O que eu estou trazendo para vocês aqui, né? Estou mostrando, né, os conceitos, mas é importante a gente fazer oficinas, é a mão na massa, né? É mesmo assim, pegar na mão do professor mesmo, tá? E aí ele vai decidir se ele vai querer ou não. Mas que ele precisa dessa formação, precisa. Aí é com ele, depois, dali para frente é com ele, mas assim, eu estou aberta para qualquer momento, assim, de formação, de promover alguma oficina, né? Não sei, assim, eu pensei isso agora, né? Mas se vocês quiserem, de repente, né, conversar comigo depois, a gente pode pensar em um momento, porque precisa, gente. Precisa, esse conhecimento, ele precisa ir adiante, não vai ficar aqui, nesse dia de hoje. Oi, Ivanildo. Com licença, Sueli, Pois não. aproveite, marque a mulher, Sueli. Já marque o próximo encontro, a próxima edição. Ok, só isso. Tá certo. Não, seja um prazer, eu amo falar sobre isso. E quanto mais eu falo, mais eu aprendo, e assim, é assim. Vamos né? sim, vamos pensar, né, Luana? Vamos. A gente está aí com a agenda bem lotadinha, mas, Não, mas você já tem lugar marcado, né? não se. Eu até peço desculpa por estar me oferecendo assim, mas é porque, gente, eu fico angustiada, sabe? Eu fico assim. Você está se oferecendo, você é de casa. Exatamente. Você é nossa. Que Por é isso? É por isso que eu me senti à vontade de falar assim, tão abertamente, sabe? A casa é sua, meu amor. Ai, obrigada. Pois vamos, deixa eu continuar, senão o negócio aqui vai terminar e a gente não, o tempo avança demais, eu não termino. Vamos lá. Então, vamos voltando para a habilidade, né? Então, aqui nós temos, né? O plano de ensino do curso de Geografia da PUC Minas, né? Aqui foi um exemplo que eu peguei, né, junto com um colega meu, né? Na disciplina Organização do Espaço Mundial com o professor Marcelo Zanetti, tá? Então, nesse plano de ensino, né, a gente tem aí essa habilidade. Analisar as características, especificidades e contradições presentes no processo de globalização, com ênfase nos processos econômicos, sociais e culturais. Então, o que acontece aqui, né? Como que a gente vai destrinchar essa habilidade, né? Dessa forma, a gente tem que buscar qual é o eixo cognitivo, nós temos que entender aonde é que está o eixo de conhecimento, que é o conteúdo, e o modificador. Então, destrinchando essa habilidade aí, nós temos o eixo cognitivo, é o verbo, que é analisar, lembrando que esse verbo, ele não vem à toa, né? Ele não simplesmente vem na nossa cabeça. Ele é extraído com base na taxonomia de Bloom. Não sei se vocês conhecem, eu creio que sim, né? Que é, vamos dizer assim, uma espécie de tabela, vou usar essa expressão só para facilitar o entendimento, no qual, né, o Bloom, Benjamin Bloom, ele fez uma descrição de todos os processos cognitivos que nós, os seres humanos, os estudantes, né, inclusive nós também, podemos desenvolver ao longo da nossa carreira estudantil, tá certo? Então, a taxonomia de Bloom, ela vem trazendo esses verbos, que eles vão do fácil para o médio até o difícil. Então, existem habilidades, né, eixos cognitivos que estão na categoria de fáceis, tá certo? Outros que estão na categoria de médio, né, de médio compreensão, médio entendimento, e tem os que estão de nível avançado, né, ou difícil. Pode falar, Ivanildo. Por favor, repita, taxonomia de Bloom, é isso? Eu vou escrever aqui no chat para você, taxonomia. Vou escrever aqui, certo?
Ok, obrigado. Taxonomia de Bloom. Pronto, a Cília já fez aqui um enorme favor para nós, ela já colocou, inclusive, um link aí, ó. Ivanildo, você pode acessar aí esse link, que ele traz a taxonomia de Bloom, tá certo? O pessoal da pedagogia conhece bem, né, a taxonomia de Bloom. Eu vim conhecer um dia desses, viu, Eu Janine? sou de geografia também, mas eu só trabalho com a taxonomia de Bloom, a pirâmide agora do meu lado. Se garante. Pois é isso mesmo, viu? Tá, você está no caminho certo. O Jardel está falando aqui, né? Mas eu vou continuar, tá certo? Porque eu estou com medo de não dar tempo de concluir, mas deixa eu ler que eu já abri. Existem avaliações diagnósticas, formativas e somativas, mas às vezes esquecemos a autoavaliação. Pronto, ótimo. Né? O Jardel trouxe aqui, né, à luz aqui os tipos de avaliação, realmente. A autoavaliação é super importante, porque diz respeito o quê? A como o aluno se vê, né? A sua própria autoestima, por que não, né? Então, a autoavaliação também deve fazer parte do nosso planejamento, sim, porque a partir do que nós vemos que o aluno se enxerga, quando a gente entende como que o aluno se enxerga, a gente pode intervir até de uma maneira mais efetiva. Muito bem, Jardel. É verdade. Certo? Então, vamos lá. Até aqui, tudo bem em relação à matriz de referência? Tranquilo? Sim. Agora a gente vai entender, né, a estrutura do item, tá certo? Vamos agora entrar propriamente, né, e mostrar aqui depois um exemplo de item para vocês verem como é que se faz, tá certo? Então, aqui a gente tem, né, essa tabelinha mostrando os elementos obrigatórios de elaboração de itens. Então, o que o item precisa ter, né? E o que é cada um dessas partes do item. Então, primeiro, o item, ele é feito por texto base ou suporte, tá certo? O texto base, ele motiva ou compõe a situação problema a ser formulada. Ele pode ser verbal ou não verbal. Imagens, figuras, tabelas, gráficos ou infográficos, esquemas, quadros, experimentos, entre outros, e eles podem ser de dois tipos: formulados pelo próprio elaborador para o contexto do item e referenciados por publicações de apropriação pública. Por exemplo, os itens de matemática, né? Os itens eu acho que ciências da natureza, eu não tenho certeza agora, mas eu sei que os itens de matemática, o elaborador, ele pode fazer uma figura, né? Vamos dizer que ele quer colocar lá uma imagem, um gráfico, né? E aí ele mesmo pode desenhar e colocar no item, tá? E eu estou falando isso daqui, tá? Quando me referindo a, vamos supor que o elaborador... Gente, eu não esqueci de falar para vocês, o elaborador de item, tá? As grandes empresas, né, educacionais, assim como o CAED, o SEBRASP, o próprio INEP, certo? Eles contratam professores para serem elaboradores de itens, tá certo? Então, a demanda para elaboração de itens só vem aumentando, tá? Até algum tempo atrás, essa não era a realidade, né? Haviam outras pessoas técnicas, né, que elaboravam os itens. Mas o que acontece? Observou-se, né, o INEP vem observando que ninguém melhor do que o próprio professor que está no chão de sala de aula para poder elaborar os itens. Então, eles sempre, no caso, né, das avaliações oficiais, né, como o Enem, né, o SAEB, entre outros, eles estão fazendo seleção, né, eles já acho que desde 2018, por aí, né, a partir da BNCC. Foi a partir da BNCC, com a participação dos professores, depois de 2017, eles começaram a contratar professores para a criação todo esse material, foi depois da BNCC. E assim,
Vocês sabem quanto é um item elaborado pelo que o INEP paga? Vocês têm noção, assim, só chutando? Não. A última vez que eu ouvi a Luzia falar, estava em torno de R$ 250 um item. E são elaborados, para cada edição do Enem, por exemplo, um banco de 8.000 itens. Então, assim, é uma renda extra, certo? Que eu recomendo para todo professor mergulhar nessa área da elaboração de itens, porque é bom, tá? E, assim, a ideia do INEP é que, a partir desse ano, as avaliações externas, tanto do SAEB, né, e do Enem, principalmente o SAEB, ela vai ser anual, né? Tem a do novo ensino médio, né? O novo Enem, que ao longo desse ano, acho que no próximo ano, né? Eles vão... vai ter o Enem seriado, então eles vão precisar cada vez mais de professores para elaborar os bancos de itens. Gente, assim, eu vejo como a galinha dos ovos de ouro do professor, que quer sair da hora-aula, tá certo? É um outro motivo que me fez também aprender esse assunto. Por quê? Porque, financeiramente falando, sabe, compensa, tá certo? Então, a gente fica aí no aguardo, quando tiver aí alguma próxima seleção aí, né, do INEP, a gente vai publicando, eu vou comunicando a vocês, porque lá na comunidade Professor Autor, a gente fica sabendo dessas informações primeiro, porque a Luzia Hipólito, ela é consultora do INEP, né? Ela trabalhou na elaboração da BNCC, então ela sabe das coisas, assim, lá de dentro, tá certo? Então, eu quero levar vocês junto comigo também, tranquilo? Então, a gente tem aqui o texto base, nós temos o enunciado ou comando, né? Que o enunciado, ele é uma ou mais orações, não deve apresentar informações adicionais ou complementares ao texto base, certo? Ao contrário, ele deverá considerar exatamente a totalidade das informações previamente oferecidas. Inclui-se uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo participante do teste. Essa instrução poderá ser expressa como uma pergunta ou frase a ser completada pela alternativa correta. Então, ó, o enunciado ou comando é ali onde a gente vai colocar a habilidade que a gente quer que o aluno tenha desenvolvido, entende? Então, no enunciado, é exatamente o lugar onde a gente pode colocar o verbo da habilidade propriamente dita, eu vou já mostrar para vocês. Mas é no comando da questão, né, do item, que nós vamos requerer aquela habilidade desenvolvida, né, do nosso estudante. Tranquilo? Pode ser uma pergunta ou pode ser uma frase que vai ser completada com a alternativa correta. Nós temos as alternativas de respostas, que são as possibilidades de resposta para a situação, problema apresentado, né? As alternativas de respostas, a correta é o gabarito e as, né, incorretas são chamadas de distratores, tá certo? E nós temos aqui as justificativas das respostas. Então, as justificativas, elas vão indicar qual a resposta correta, vão indicar também as que são incorretas, mas também oferecer elementos que permitam compreender o acerto ou o equívoco implícito na resolução da situação problema. Então, é mais ou menos aquilo que a nossa amada colega estava comentando, né, que ela faz com os alunos, que eu também já cheguei a fazer, de o quê? O aluno vai responder, né? Ele responde aquele item, tá certo? E aí ele vai dizer por que que aquela é a certa, ele vai explicar, mas também ele vai explicar por que que as erradas são erradas. Então, as justificativas das respostas é mais ou menos isso, né? Que a gente coloca os nossos alunos para fazer, tá certo? Então, numa
elaboração de item, né, de avaliação externa, nós temos que seguir todo esse roteiro aqui, tá certo? Inclusive, né, colocar as justificativas, tá certo? Então, aqui nós temos, né, as características. Nós temos aqui as características do texto base, ou do suporte, né? Então, o texto base, ele precisa ser adequado ao período de escolarização, ele tem que considerar o contexto dos educandos, ele tem que considerar o tempo de realização da avaliação, porque, uma coisa importante, o texto base, vamos supor que a gente vai colocar um texto mesmo, né? A gente vê lá em um site que seja público, mas um site que não tenha direitos autorais, tá certo? Aí a gente pega ali um trecho de um artigo, vamos dizer assim, né? Um trecho lá do texto, e a gente coloca no nosso item. Esse texto, ele não pode ser longo. Ele não pode ser um texto como antigamente eram os itens do Enem. Textos quase que inacabáveis, os alunos se cansavam só em ler, muitos nem liam e respondiam de qualquer jeito quando respondiam, né? Certo? Então, ele tem que considerar o tempo de realização da avaliação. Ele tem que constituir-se de fragmento que permita a apreensão do sentido global, né? A gente tem que sempre pegar um fragmento de texto que ele faça essa função. Quando utilizar imagens, figuras, tabelas, gráficos ou infográficos, esquemas, quadros, priorize a qualidade gráfica, eu acho que isso daí, né, é comum, né, para toda avaliação que a gente vai fazer, né, inclusive na escola. Apresentar a referência bibliográfica, então, tanto o texto, né, em forma verbal, quanto a imagem, né, ou tabela, ou gráfico, ele precisa ter a referência, de acordo com as normas da ABNT, deve conter títulos, e em casos específicos, se for, por exemplo, nos itens de português, né, de língua portuguesa, certo? Os itens de língua portuguesa são a única exceção onde pode haver textos mais longos. E, quando for o caso, as linhas devem ser numeradas de 5 em 5. Então, tem só essa exceção em relação ao texto verbal, tá? Existem aqui os alertas. Não pode, né, o item, apresentar preconceito em relação à etnia, gênero, cultura, religião, profissão, crenças, entre outras situações. Não pode haver textos de autoria, né, de autoria, exceto gráficos ou ilustrações de propaganda ou de divulgação de produtos ou marcas. Então, assim, esses avaliadores externos, essas avaliações externas, eles não aceitam o item, né, com propaganda ou de divulgação de produtos e ou marcas, a não ser quando não tiver a questão dos direitos autorais, certo? Tem que ter alerta com os textos, gráficos, figuras ilustrativas e tabelas que elas não podem se relacionar ao problema. Não poderá ser utilizado o livro didático como fonte para o texto base. Então, assim, lembrando que isso daqui é referente à avaliação oficial, né, a avaliação externa. Mas na nossa sala de aula, vamos supor que a gente queira elaborar um item baseado nessas técnicas aqui, a gente pode tirar do livro didático, mas se você for elaborar, né, para fazer uma avaliação externa, eles não aceitam, tá certo? Não permitem. Aqui, as situações, problemas, né, só destacando um pouco, né, vai reportar o estudante num trabalho intelectual capaz de mobilizar seus recursos cognitivos e operações mentais. Em uma avaliação, um item contextualizado pretende transportar o participante do teste para uma situação normalmente vivenciada por ele no dia a dia, e que no item pode se materializar ou não em uma situação hipotética, né? Então, aqui a fonte foi do próprio INEP, né, de 2010, tá certo? Na matriz de referência. O enunciado, né? Aqui a gente tem aqui as características. Então, ele tem que apresentar de modo completo o problema a ser solucionado,
tem que deixar clara a habilidade indicada, quando necessário, referenciar a linha do texto, atender à norma culta da língua portuguesa e utilizar a terceira pessoa do singular ou plural. Alertas. O comando, ele não pode ter expressões negativas, tipo o quê? Por exemplo, se a gente vai colocar uma frase e colocar a palavra não no meio da frase, certo? Não, eles não aceitam, não pode. O comando, ele não pode induzir a resposta ao erro, né? Evitar sentenças como assinale a alternativa incorreta, ou então a alternativa correta. Ou então, qual das alternativas? A alternativa que indica, é possível afirmar que, é possível concluir que. Então, essas expressões, elas não devem estar em uma avaliação, né, na avaliação educacional, como, por exemplo, o Enem, ou o SAEB, ou o ENSEJA, tá certo? Mas nós vemos, por exemplo, em alguns concursos públicos, né, a gente vê esse tipo de comando, né, nos itens. Aí, no caso do concurso público, não tem problema, porque o concurso público, ele tem o caráter de eliminação, não é isso? Nós vamos fazer uma prova de concurso, a gente quer passar, né? Então, ele tem o caráter de eliminação, que não é o caso das avaliações de larga escala, como o Enem, como o SAEB e como o ENSEJA e o ENAD também, tá certo? Outro alerta, um comando incompleto, não utilizar a pontuação, não pode colocar 2 pontos nem ponto final. Quando o comando for uma frase incompleta, não se deve colocar nem 2 pontos e nem o ponto final. Num comando do tipo pergunta, utilizar a pontuação de interrogação, obviamente, não esquecer, né, de colocar. Não utilizar termos absolutos como sempre, nunca, todo, totalmente, absolutamente, completamente, somente, né? Então, esse aqui não é descartado, não pode. E não utilizar a redação em primeira pessoa do singular ou do plural. Então, essas características. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, de algumas sentenças aqui, né? Então, de cara, a gente pode dizer que essas sentenças, né, elas não se referem, no caso, né, a um item, tá certo? Mas aqui, ó, a ideia aqui é mostrar, né, que o quanto de cuidado que nós devemos ter quando nós vamos elaborar as nossas atividades avaliativas, né, os nossos questionários, né, as nossas provas, tá certo? Mesmo que a gente vá fazer, não necessariamente um item com as características que eu mostrei agora, mas em forma de questão, por exemplo, né? Qual a função do apóstrofo? Apóstrofos são os amigos de Jesus que se juntaram naquela jantinha, tal, né? Então, aqui o professor colocou um ponto de interrogação. Então, dentro da cabeça do aluno, por mais que ele tenha colocado aí alguma coisa que ficou absurda, né, para o contexto, mas, assim, essa questão, ela não foi bem elaborada. Ela não teve a contextualização, né? Então, o aluno confundiu a palavra apóstrofo com apóstolo. Andréia, sim, essa questão também tem muito a ver, né, com o verbo no imperativo, né? Porque é a questão do comando. E aí você tem que ter cuidado com alguns verbos, tipo, diga o que você entendeu. Se você diga o que você entendeu, qualquer resposta que esse aluno colocar, você vai ter que aceitar. Tem que aceitar, exato. Outra, o verbo dizer é um verbo que te exige uma habilidade, uma competência de oralidade. Se ele deixar a questão em branco, você vai ter que colocar certo, porque se você disser, deixou em branco, não, professora, eu disse, a senhora não ouviu porque não quis. Isso. Né? Isso você mesmo. precisa ter muito cuidado com o que você coloca numa prova. Por exemplo, eu passei uma situação, só partilhando para vocês, uma vez, como monitora da FEBEM, eu fiz a seguinte pergunta: o que é para você Semana Santa? O menino voltou para mim, quem é aqui do Ceará sabe que a gente tem uma condição que não é tão boa na grande maioria dos nossos alunos. E ele disse, professora, eu sei, é o tempo de comer bacalhau. Está errado? Não está.
Porque aqui o pobre só come bacalhau na Semana Santa. Exato. É Tá? isso. Então, esses questionamentos que às vezes a gente precisa ter cuidado. E por isso tão importante a taxonomia. Isso. Que nos ajuda a errar menos. É. Né? Exatamente. É verdade. Alguém levantou a mão? Eu ouvi só o barulhinho. Sim. Pode falar. Pegando o gancho de vocês aí, então, contextualizar as questões é uma estratégia que faz a gente fugir dessas coisas, né? Porque eu, pegando teu gancho aí, Sueli, eu costumava, né, a elaborar as questões e colocar, né, explique com suas palavras. Até no dia que eu vi uma tirinha de Calvin, com esse explique suas palavras, e ele colocou lá um monte de letrinha, e do outro lado, kkkk, eu adoro essas brechas. Depois de que eu vi essa tirinha, nunca mais na minha vida, eu coloquei a expressão explique com suas palavras, porque eu ia ser trollada e ia ter que aceitar, porque estava certo. Tá vendo? Pois é. É verdade. Rapidinho aqui, que eu já coloquei a mãozinha, é rápido, viu? Eu serei sucinta. As questões contextualizadas, ela permite o aluno fazer a conexão com os saberes dele. A partir dessa conexão é que ele vai para a reflexão, entendeu? E o professor precisa compreender esses dois princípios na hora que ela for elaborar esses itens, né? Pensando nesse enunciado. Ele precisa fazer a conexão, princípio da conexão, para fazer a reflexão para ele responder corretamente ou não. Vai depender, né, da aprendizagem adquirida dele a partir da trajetória da aula. Verdade. É isso mesmo, gente. É exatamente isso, né? Então, a gente tem aqui outros exemplos, eu vou passar, que acho que todo mundo já compreendeu a importância, né, da gente ter esse cuidado, o zelo, né, com as nossas atividades avaliativas, com as nossas provas, porque, querendo ou não, é um documento, porque o aluno, ele pode depois usar contra nós, né? Por quê? Por conta da nossa falta de conhecimento, de atenção. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento cada vez maior sobre avaliação, né? Tá certo? Aqui mais uma, eu vou passar também, eu vou compartilhar esse material com vocês, né, para a gente não demorar mais. E as alternativas de resposta? É dividido por gabarito e distratores, no qual o gabarito é a alternativa correta e os distratores são as respostas incorretas. Então, as características. Deve corresponder à habilidade indicada, né, no caso aqui do gabarito. Não ser atrativo em relação aos distratores, isso é importante. A gente não pode destoar o gabarito dos distratores, porque senão vai ser molezinha para o aluno, né? Tá certo? Tipo o quê? Uma coisa que é importante na elaboração das alternativas de resposta é que as alternativas elas tenham um tamanho padronizado, certo? Elas sejam de um mesmo tamanho. Por quê? Porque vamos supor que você coloca algumas alternativas de uma frase curta e outra de uma frase maior. Claro que vai chamar a atenção do aluno para que aquela vai ser o gabarito. E o pior, a gente pode induzir esse aluno ao erro se ela não for ao gabarito, não é verdade? Ou se não, se você faz uma questão objetiva, você coloca lá 5 opções, você coloca 4 opções iniciadas com palavras femininas e uma com masculina. Exatamente. Exatamente. Isso gente, é um detalhe que a gente pensa que não é nada, mas faz toda a diferença, tá certo? Então, os distratores, aliás, o gabarito, ele precisa estar dentro da extensão dos distratores, ou seja, né, em relação ao tamanho, né, da resposta. Tem que ter paralelismo sintático e semântico em relação aos distratores, né? O vocabulário tem que ser adequado ao período de escolarização avaliado, tem que ser claro e objetivo. E os distratores? Eles devem ser plausíveis, ou seja, o distrator, ele está quase certo? Ele segue uma linha de raciocínio dentro do contexto do item, mas vai ter ali, né, alguma coisa que vai torná-lo um distrator.
Eles devem apresentar o paralelismo sintático, semântico e de extensão também. Não é permitida alternativa que induz ao erro. Não utilizar palavras negativas. Não devem ter alternativas com detalhes irrelevantes ou conteúdos absurdos, certo? Sem alternativas mutuamente excludentes, salvo em casos em que a habilidade exigir. Sem alternativas que induzam ao acerto por exclusão lógica. O vocabulário deve ser adequado ao período de escolarização avaliado e construir-se como respostas completas, e não devem ser muito longas. Oi, Mirlandes. Quando você fala do distrator, que você disse assim, que o distrator, ele está quase correto, mas tem um detalhe ali que faz dele um distrator. Isso se aplica àquelas opções que está correta até a vírgula, após a vírgula não está. Sim, sim. Porque como ele deve seguir, né, um paralelismo sintático e semântico igual às outras alternativas, igual ao gabarito, igual que eu digo assim, não é que vai ter as mesmas frases, mas ele não, tem a que construção. ter isso. A construção. Exatamente, ele tem que ter assim, o raciocínio deve seguir uma sequência lógica, certo? Mas vai ter ali alguma parte dele que vai estar, né, um pouco destoando do gabarito. E aí é exatamente nesse tipo de alternativa que a gente vai ver quando o aluno ele está sabendo ou não está sabendo, né? Se ele tem a habilidade, se ele realmente desenvolveu aquela habilidade ou não. Entendeu? Então é isso mesmo. Ou às vezes não presta atenção. Ou às vezes não prestou atenção. A Clênia fez uma definição muito bem humorada do distrator aqui. Ela disse que o distrator serve para distrair o aluno, porém contextualizado dentro do comando. Exatamente. Exatamente. Excelente aí a colocação da Clênia. É isso mesmo, né? E aqui, falando sobre, em relação ainda às alternativas de resposta, né? O que é o paralelismo sintático, o paralelismo semântico e o paralelismo de extensão, né? Então, o sintático, ele estabelece que os distratores e o gabarito tenham construções semelhantes, seja com verbo ou sujeito ou derivado no início, meio e fim da sentença, de maneira que a diferença entre eles esteja no sentido da frase e não na construção frasal. O paralelismo semântico é quando é problematizado no enunciado e as possibilidades de resposta são passíveis de serem plausíveis e sintaticamente paralelas, mantendo o mesmo campo ou valor. O paralelismo de extensão diz respeito à ordem das alternativas de resposta. Por exemplo, nós temos lá, né, as alternativas A, B, C, D e E. Então, as alternativas de respostas, elas tanto podem ser uma frase maior, aliás, uma frase menor no item A frase um pouquinho maior no item B ou do mesmo tamanho, pode ser todas do mesmo tamanho, certo? Pode ser da menor para a maior, tá certo? Ou ao contrário, da maior para a menor, ou também podem ser feitas em ordem alfabética. Tá certo? Então, isso é importante, por quê? Porque não vai chamar a atenção do aluno para o gabarito, certo? E as justificativas são aquelas informações que a gente vai dar em relação a cada uma das alternativas, tá certo? Eu vou passar só essa parte, porque eu quero mostrar um item na prática para a gente entender melhor. Aqui tem mais ou menos um roteirinho, né, sobre o que a gente precisa para poder elaborar o item. Alguém levantou a mão? Sim. De novo, agora desinvestei. Os livros didáticos, eles apresentam algumas questões fechadas. Né, trazem questões do Enem, de vestibulares, mas eles têm algumas editoras que fazem, né, o seu banco de questões com essas questões objetivas. Elas seguem esse padrão aí que a gente está comentando, você sabe me dizer? A colega respondeu. Já respondeu a Clênia, né?
Pronto, então a gente já pode, né, observar Sim. ali, já pegar o gancho para criar as nossas questões. Isso, pode né? sim. Até porque, né, quando tem aquelas que são, eu não sei se nos livros de vocês tem, né, porque no livro que eu usava tinha aquela parte no livro que ele trazia, né, as questões do Enem, né, dos Enems passados com as questões tudinho. Então, ali ela já estava dentro dessas técnicas aí, certo? Com esse tamanho e tudo mais, certo? Valeu. Pronto. Então, né, aqui são os requisitos que a gente precisa para elaborar o item, né? Conhecer a matriz, selecionar a habilidade da matriz, né? É importante. Identificar a unidade temática do eixo de conhecimento e a operação cognitiva, que foi aquilo que a gente fez lá no começo. Construir a situação-problema, atentando-se para a realidade cotidiana do público-alvo, que é o texto base. Estabelecer um contexto a partir do texto base, que pode ser definido ao elaborar enunciado. Definir o enunciado que realize a operação cognitiva, elaborar as alternativas de resposta, construir as justificativas para as alternativas, com argumentação consistente que explique o erro ou o acerto, indicar o nível de dificuldade estimada do item, porque tem itens que são fáceis, médios ou difíceis com base na sua experiência docente. Então, aqui nesse último ponto, a gente pode classificar o item fácil, médio ou difícil, né? A gente tem condição de avaliar, tá certo? E a gente vai indicar, ou vai colocar na forma do verbo da habilidade, né? Tá certo? Então, a gente tem como fazer isso. E, mais uma vez, eu digo, isso aqui é treino, tá? Isso daqui, assim, a gente precisa, para a gente finalmente, né, chegar nessa expertise, a gente tem que praticar, né? Então, a gente tem que começar a tentar elaborar, começar a fazer, aí vai errando, vai acertando, vai entendendo como é que faz, tá certo? Porque é muito importante isso daqui e faz uma diferença danada na nossa sala de aula, certo? Então, eu quero mostrar agora aqui para vocês alguns itens, né? Nós temos aqui um item, ó, que foi feito pela matriz de referência do SAEB. Todos vocês conhecem a matriz do SAEB? Não. Não, vocês não sabem qual é? Eu vou fazer o seguinte, porque eu estou com medo de estourar muito tempo, certo? Eu vou disponibilizar para vocês o PDF com a matriz do SAEB, tá certo? E da matriz de referência do Enem, caso alguém aqui também seja do ensino médio, certo? E eu vou fazer mais ou menos uma colocação para vocês entenderem, né? Eu tenho ele aqui, mas estou só com medo de estourar o tempo. A matriz de referência do SAEB, ela está dividida por eixos, certo? Os eixos do conhecimento. E no caso aqui, né, como a questão de geografia, aliás, questão de ciências humanas, então ele tem aqui, ó, o eixo de conhecimento 5, cidadania, direitos humanos e movimentos sociais. E a habilidade é essa: analisar os interesses ambientais, científicos ou geopolíticos dos países ou organismos que atuam no território antártico. Essa habilidade, né? Essa habilidade é classificada como grau de dificuldade médio, a disciplina de geografia, o ano de segmento 9º ano, certo? Então, aqui a gente tem, né? Dentro da habilidade, nós temos o verbo que é analisar, né? Aqui é a operação cognitiva que a gente quer do aluno. Analisar o quê? Qual é o eixo do conhecimento? Os interesses ambientais, científicos, geopolíticos, de quem? Dos países ou organismos que atuam no território antártico, certo? Então, aqui nós temos, eu não vou ler a questão, né? Não vou ler o item, não vou ler texto base nem nada, mas eu quero só que vocês observem a estrutura, tá? Então, aqui nós temos o texto base, ó, tá? O texto, né, que ele não está longo, isso aqui é um fragmento, né, de um texto que foi tirado de onde? Aqui está a referência, tá certo? Foi aqui dessa plataforma, né, tá certo? Tem que colocar de acordo com as normas da BNT, né, disponível em, acesso em, tudo bonitinho, mesmo tamanho da fonte, e nós temos aqui o enunciado ou comando, ó.
Sob o ponto de vista ambiental, é necessário haver um ponto de equilíbrio entre. Então, nesse comando, nós estamos vendo o quê? Uma frase incompleta, certo? Então, nesse item aí, nesse comando, nós observamos o quê? Ele está requerendo do nosso aluno que ele faça essa análise. Não é a habilidade que ele quer de analisar? Então, é mesmo que a gente colocasse assim, se a gente pudesse modificar um pouco esse enunciado, né, esse comando, como a gente poderia colocar, por exemplo? Né? A não ser que a gente colocasse assim, sob o ponto de vista ambiental, analise se é necessário haver um ponto de equilíbrio, algo do tipo, né? Eu estou querendo criar aqui agora, mas eu quero só que vocês entendam o raciocínio do comando, certo? Ele está requerendo do estudante a cognição de analisar, tá certo? Então, os itens do SAEB, né? Eles têm 4 alternativas de respostas, que é diferente do Enem, né? E dentro dessas alternativas a gente tem aqui o gabarito. Então, observa aqui, ó. As alternativas estão, né, no paralelismo de extensão, tá vendo, ó? Começa por uma menor, aí aumenta um pouquinho na B, aumenta na C, e a D é maior, tá certo? Para não chamar a atenção do aluno, tá certo? Aqui começa com um artigo, né, ó, um artigo definido, feminino, tá? Um artigo definido, outro artigo definido, e aqui a gente tem outro artigo, né? E nesse caso, a alternativa, o gabarito é a alternativa C, tá? Então, sob o ponto de vista ambiental, é necessário haver um ponto de equilíbrio entre a proibição e a exploração de atividades humanas na região. Tranquilo? Então, aqui são esses detalhes mínimos que a gente tem que aprender a trabalhar. Gente, um item desse, né, de uma avaliação como o SAEB ou como o Enem, ele é, assim, a gente só consegue fazer ele praticando muito, assim. Estou falando assim, porque até hoje, quando eu vou elaborar o item, eu demoro, assim, um tempo, tá? Eu demoro um tempo. Primeiro, porque a gente precisa pesquisar as fontes, né? De onde a gente vai fazer tirar o texto base, tá certo? Tem que ver toda a questão de direitos autorais. Aí vai depender do que a empresa que está contratando ela vai requerer da gente, tá certo? E a gente tem que ter toda essa atenção nesses mínimos detalhes aí, tá? Aqui a gente tem as justificativas desse item, né? Por que é incorreta, né? Pois não. A Laurileide fez uma pergunta aqui com relação a isso que você acabou de falar. Sim. Ela está perguntando se as alternativas devem terminar com ponto final ou ponto e vírgula. Ponto final. Tem que terminar com ponto final, sabe por quê? Porque não é uma frase incompleta. É uma frase incompleta, né? Então, todas elas devem ter um ponto final. Mesmo as que são incorretas, mesmo os distratores, tá certo? Precisa ter o ponto final. Se não tiver o ponto final, o item ele não tá completo, né? Ele não tá completo, ele precisa, até isso a gente tem que observar, tá certo? Então, todas as alternativas, mesmo os distratores, tem que ter o ponto final quando é frase incompleta. E quando é pergunta, também, né? A gente sabe que existem comandos que é em forma de pergunta. Também tem que ter o ponto final, tá? Então, aqui eu não vou ler para vocês, como eu vou passar isso aqui, depois vocês vão né, se debruçar sobre, mas aqui nós temos as justificativas. Aqui está dizendo por que o A é incorreto, o B, por que a C é a correta e por que a D é a incorreta, tá certo? Aqui nós temos outro item, né? Que o documento que foi o parâmetro utilizado foi a BNCC, né? Então, o elaborador desse item aqui, ele elaborou a partir de uma habilidade da BNCC, que é outra coisa mais difícil ainda, porque a BNCC, as habilidades da BNCC, né? Elas têm, às vezes, mais de uma habilidade, como vocês podem ver aqui, ó.
Então, a unidade temática é natureza, ambientes e qualidade de vida, né? É uma questão de geografia, um item de geografia, perdão, do ensino fundamental, 9º ano, tá certo? E aqui, ó, a habilidade, identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia, tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear, em diferentes países. Então, observem, essa habilidade tem 2 verbos de cognição, tá certo? Então, elaborar item a partir da BNCC não é fácil mais ainda, né? É mais difícil ainda. Mas é possível, como a gente está vendo aí, ó. Então, né? Um item que traz aqui um gráfico, né? Maiores reservas, está aqui o título, maiores reservas de petróleo. Então, com certificado. Esse item, ele é classificado, né? Como, normalmente, quando se usa uma imagem como essa, ou alguma outra imagem, normalmente a habilidade gira em torno de identificação, certo? Para identificar, tá bom? Então, nós temos aqui a referência e o comando, tá? Então, aqui o comando. Ao observar o mapa, nota-se que existem grandes reservas de petróleo ao redor do mundo. Com relação a este recurso não renovável, muito disputado pela comunidade mundial, responda às seguintes questões. Observem. Esse item é um item de resposta construída, certo? Qual é a diferença dele para o item de múltipla escolha? A primeira coisa é essa, né? Porque o de múltipla escolha, ele vai ter lá as alternativas para marcar uma, né? Para o estudante escolher uma. A de resposta construída é um item que a gente diz que é discursiva, né? Que o aluno precisa o quê? Escrever, certo? Então, aqui, ó, outra diferença que a gente pode ver aqui nesse item, quem pode destacar aí uma outra diferença desse item para um item de múltipla escolha? Ninguém conseguiu identificar? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A outra diferença também é aqui, ó, os 2 pontos, tá vendo? Tá certo? Então, o item de resposta construída, ele pode ter, né, esses 2 pontos aqui. Por quê? Porque ele está dividido aqui, né? Na alternativa A, que o estudante vai responder, e na alternativa B. Então, aqui, dentro dessas duas alternativas, estão exatamente contidas as habilidades, né, que ele vai ter que mostrar de acordo com a habilidade aqui da BNCC. Tá certo? E aqui as 2 justificativas, né, para as respostas dos alunos. Um último item da matriz de referência do Enem, para a gente concluir. A competência diária, 6. E aqui dá a descrição da competência e qual é a habilidade? Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. Esse é um item de dificuldade difícil, né? É considerado grau de dificuldade difícil a disciplina de geografia. Então, a estrutura, texto base, comando, as alternativas de resposta, né? E nós temos aqui as justificativas, que no caso aí, a alternativa correta, o gabarito, né, é a alternativa D, tá certo? E algumas indicações de leitura, né, para quem quiser saber mais, né, a respeito de avaliação educacional, né, aqui algumas indicações.
acho que vocês conhecem, né? O Cipriano Luquez, avaliação da aprendizagem escolar, né? Ele e entre outros, né? Como a Jussara Hoffmann, são os grandes autores, né? Da avaliação da aprendizagem. Nós temos aqui da Benigna Vilas Boas, né? Interações com a avaliação. Aqui nós temos o livro do Philippe Perrenoud, né? Novas competências para ensinar, tá certo? Esse daqui é um livro do Vasco Pedro Moreto, tá certo? E esse último livro aqui, pessoal, Avaliação Educacional Contemporânea, é o livro que nós escrevemos. Ai, o que eu fiz? Deixa eu voltar aqui. Que nós tivemos uma participação, né, na escrita do artigo. No caso, eu, a professora Clênia Alves, né, que ela está aqui com a gente, e a nossa outra colega, professora de História, nós escrevemos o nosso artigo que está aqui nesse livro, tá? Que foi produzido pela comunidade Professor Autor. Tá certo? Se alguém quiser, né, adquirir esse livro de avaliação educacional, é uma coletânea de artigos, né, de professores do Brasil inteiro, no qual eles escreveram as suas vivências, né, relacionando com a avaliação educacional. Fala sobre a avaliação digital também, fala sobre as metodologias ativas, então fala sobre todos os âmbitos, né, da educação no contexto da avaliação educacional. Quem quiser adquirir esse livro depois pode falar comigo que eu encaminho, né? Porque a gente tem que requerer lá com a comunidade professor autor. E para a gente concluir, essa frase aqui de Albert Einstein, né? Educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. Então, essa é a proposta da elaboração de itens, né? É essa a proposta que nós temos que levar para a nossa sala de aula, né? Fazer com que os nossos colegas, professores, eles se abram para esse novo conhecimento, né? Para que a gente possa preparar a mente dos nossos estudantes para pensar, tá certo?